Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 3, Eletromagnetismo, onde a gente vai fazer a finalização do estudo do campo elétrico. Ou seja, hoje é a aula 4, a parte 4 dessa aula. Eu recomendo fortemente que você assista às partes anteriores para você entender como um todo qual é o conceito e a aplicação da ideia do campo elétrico. Tudo bem? Basicamente em duas situações, né? A primeira situação é quando você trabalha com a distribuição discreta de cargas. Bem, inicialmente a gente tem que lembrar que carga ela tem a capacidade de criar campo. Então, dada uma carga, ela modifica o espaço ao redor dela, criando um campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial e ele depende do ponto escolhido. Então, dada uma carga, só faz sentido calcular o campo se eu te disser em qual ponto do espaço a gente vai calcular esse campo. Esse campo, quando a gente trabalha com uma carga pontiforme, então lembra que a gente está trabalhando sempre com cargas bem pequenininhas, cargas pontuais, que a gente chama de carga pontiforme, o campo dessa carga é calculada por meio da lei de Coulomb. Essa aqui é a lei de Coulomb para campo. Porém, ela só tem validade quando a gente trabalha com carga pontiforme. Dada a carga, a gente escolhe um ponto do espaço. O que separa a carga do ponto é essa distância r. Só que aqui na lei de Coulomb, para campo, aqui é r ao quadrado. Ou seja, o módulo do campo é kq sobre r quadrado. O que significa que o campo depende do inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Então, lembrando, isso aqui tem validade para uma carga pontiforme. Isso pensando numa carguinha. Se você tiver, por exemplo, um conjunto de cargas, por exemplo, uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa, cada carga dessa, de maneira independente, vai produzir nesse ponto o seu próprio campo. Uma carga positiva produz nesse ponto um campo de afastamento, é um campo saindo da carga. Então, esse vetorzinho aqui vermelho representa o campo dessa carga aqui, Q1, que é a carguinha vermelha, tudo bem? E R1 é o que separa essa carga do ponto escolhido. Já essa carga negativa Q2, ela produz nesse ponto um campo de aproximação, é um campo apontando para a carga. Então perceber que essa carga azulzinha, ela produz nesse ponto um campo, que é representado por esse vetor. E o R2 é a distância que separa a carga Q2 do ponto escolhido. Então, cada carga possui o seu próprio campo. Se nós quisermos saber qual é o campo total, ou se você preferir o campo resultante nesse ponto, a gente vai ter que fazer a aplicação do princípio da superposição. Ou seja, o princípio da superposição vai dizer que aqui o campo resultante, que aqui é dado por esse vetor, então aqui campo resultante no ponto P, ele é a soma vetorial desses dois campos. Aqui nessa figura a gente aplicou a regra do paralelogramo. Então a gente fechou aqui a figura, nós tínhamos esse vetor e esse. Quando a gente fechou a figura, a gente montou um paralelogramo e essa diagonal aqui representa o campo resultante, que nada mais é do que a soma vetorial desses dois campos. Se nós quisermos, daria para a gente calcular cada um desses campos aqui de maneira a acharmos um módulo. Então, o módulo é simplesmente aplicar isso daqui para cada carga. Então, por exemplo, o módulo do campo E1 é kq1 sobre R1 ao quadrado. Já o módulo de E2, esse vetorzinho aqui, o módulo dele, é kq2 sobre R2, ok? Ao quadrado. E uma vez que eu queira agora o campo resultante, a gente tem que aplicar a soma vetorial. Então, o campo resultante no ponto P é a somatória dos campos. Então, eu tenho que somar o campo E1 mais o campo E2, só que lembrar que isso aqui são vetores. Se você não lembra como faz para somar esses vetores, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, onde a gente fez exatamente esse estudo. Ok? Bem, nesse caso aqui é importante salientar que a gente tem cargas pontiformes. Então, quando eu tenho um sistema com duas ou mais cargas pontiformes, é o que a gente chama de distribuição discreta de cargas. O que a gente vai trabalhar hoje é a distribuição contínua de cargas. Ou seja, em vez de eu ter pontinhos de carga, a gente vai ter a carga agora distribuída por um corpo. Então, a pergunta é, o que seria uma distribuição contínua? É aquela que está relacionada com a carga distribuída por um corpo. Quando eu penso no corpo, o corpo tem tamanho, tem dimensão, ele pode ter comprimento, área, volume. Então é isso que a gente vai fazer o estudo hoje. A gente vai aprender como tratar essa situação. Primeiramente, vamos escolher aqui um corpo genérico, e esse corpo tem uma carga, conforme foi mencionado. Pergunta, como calcular o campo desse corpo nesse ponto? Perceber que é uma situação diferente da anterior. Antes você tinha pontinhos de carga, então tinha um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Cada pontinho de carga produzia nesse ponto o seu próprio campo.
Agora não, eu tenho um corpo e ao longo desse corpo a gente tem milhares e milhares de cargas espalhadas por ele, ou pela sua superfície, ou pelo seu volume, ou pelo seu comprimento. Como é que a gente faz agora o tratamento dessa situação? Quando eu tenho um corpo. Então, para isso que a gente vai fazer, a gente vai tentar aproximar essa situação o mais próximo do que fosse para cargas pontiformes. A gente vai tentar fazer exatamente esse desvio, né? A gente vai tentar simplificar isso aqui para tentar aproximar isso para o comportamento de cargas pontiformes. Então, o que a gente faz inicialmente? Vamos pegar esse corpo e vamos dividir ele em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho dele vai ter um pedacinho de carga que eu vou chamar de ΔQ. Então aqui vai ter um ΔQ1 de carga, aqui vai ter um ΔQ2, aqui vai ter um ΔQ3, e cada pedacinho desse de carga vai produzir nesse ponto de espaço o seu próprio pedacinho de campo. Então, o delta E1 está relacionado com delta Q1. O delta E2 está relacionado com delta Q2. O delta E3 está relacionado com delta Q3. E para cada pedacinho então, de carga, eu tenho um pedacinho de campo. Só que isso facilita, mas ainda não ajuda. Por quê? Porque o que a gente fez foi só dividir o corpo em pequenos pedacinhos e cada pedacinho tem uma carga. Então, a carga está dividida em partes. Só que esse ΔQ ainda é uma quantidade grande. Para nós aqui em eletromagnetismo, sempre a gente vai trabalhar com quantidades menores do que o delta. Então, o que a gente faz? A gente usa um recurso do cálculo. A gente vai pegar esse ΔQ e para saber o ΔQ, como é que ele produz o seu pedacinho de campo, a gente vai fazer isso ficar num tamanho infinitesimal. Então, a gente vai pegar esse ΔQ e vai fazer com que ele fique menor. Ou seja, a gente vai pegar o ΔQ, que é esse elemento de carga, e fazer ele ficar muito pequeno. Tão pequeno quanto a gente queira. A gente diz que ele vai se aproximar de zero, mas obviamente não pode ser zero. Mas ele é tão pequeno quanto a gente faz. Mas, professor, qual é a vantagem de fazer o ΔQ se aproximar de zero? É que esse delta, quando a gente aproxima de zero, esse ΔQ, ele se torna um dQ. O dQ é o que a gente chama de elemento infinitesimal de campo. E esse dQ é o que vai ser útil para a gente na resolução de problemas de distribuição contínua. Esse dQ vai produzir um D. Assim como o ΔQ produz um ΔE, quando eu passo esse limite de aproximar a carga em D a zero, o que era ΔQ vira um dQ e o que era um ΔE vira um DE. Aparentemente parece uma troca de letras, mas pensando em termos de cálculo, isso é o recurso que a gente vai usar para resolver esses problemas de distribuição contínua. Pergunta, como calcular esse delta, esse DE agora, né, que nós temos, esse elemento de campo? Bem, a gente vai aplicar a lei de Coulomb. Se isso aqui agora é uma coisa muito pequenininha e tão próxima quanto queira de um ponto, então isso aqui está lembrando uma carga pontiforme. Não é uma carga pontiforme, mas é tão pequena quanto a gente queira. Então está próximo dela. Então a gente pode usar a lei de Coulomb aplicada para essa situação. Então eu vou dizer que K dQ sobre R quadrado, isso vai gerar um DE. Então esse pedacinho de carga me gera esse pedacinho de campo. Perceber que isso aqui é exatamente a lei de Coulomb para campo, só que agora aplicada para um elemento de carga. Esse elemento de carga vai produzir esse elemento de campo, ok? Bem, pensando nisso, agora vale a pergunta. Professor, isso aqui então vale para cada pedacinho que nós temos aqui, correto? Então eu posso pegar, aplicar isso aqui para esse pedacinho aqui, aqui vai ter um DQ1, aqui vai ter um DQ2, aqui vai ter um DQ3. E para cada pedacinho desse, cada elemento de carga, aqui eu vou ter, nesse ponto que nós escolhemos, um elemento de campo. Então vai ter o DE1, DE2, DE3. Só que aqui no corpo a gente pode dividir em infinitos pedacinhos. Então a gente vai ter infinitos pedacinhos de carga. Por correspondência, a gente vai ter infinitos pedacinhos de campo. Como calcular então o campo total nesse ponto? Que é isso que a gente quer fazer. Como calcular o campo total? Então, para fazer isso, a gente vai ter que aplicar o conceito da integral. Ou seja, a gente vai escrever isso aqui. O campo total, nesse ponto que a gente escolheu, vai ser a integral aplicada em todo o corpo, em cada DE. Ou seja, essa integral, ela vai pedir, ela vai pegar cada pedacinho de campo, ou seja, você vai escrever isso aqui para cada pedacinho que tem aqui no corpo, e a integral, lembrar que ela é uma somatória de infinitos pedacinhos. Quando eu somo esses infinitos pedacinhos de campo, que é a contribuição de cada pedacinho aqui, eu vou achar o campo total nesse ponto. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer uma integral. Esse DE vai ser escrito dessa maneira, KdQ sobre R quadrado. Então, substituindo isso aqui embaixo, vai ficar uma integral aplicada em todo o corpo, que vai ser a integral de KdQ sobre R quadrado.
Tudo bem? Professor, mas essa integral vai ser complicada? Em algumas situações essa integral é complicada, em outras nem tanto. Por quê? Porque tudo vai depender da maneira como a gente escreve esse dq. Esse dq ele vai representar para nós a distribuição de cargas que eu tenho no corpo. Então, o que a gente vai ter que ficar com muito cuidado para cada situação que a gente for estudar, de distribuição contínua, a distribuição contínua é resolver essa integral. Só que esse dq é o que vai tornar o problema mais fácil ou mais complicado. Tudo bem? Além, obviamente, da geometria do problema. Por quê? Porque tudo que a gente tem no eletromagnetismo depende muito da geometria do problema, de como as cargas, né, estão distribuídas no espaço. Tudo bem? Então, o elemento dq ele depende do tipo de distribuição. Quais são os tipos de distribuição de carga que nós temos mais comuns? 3 tipos: a linear, a superficial e a volumétrica, que é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos olhar agora com um pouquinho de cuidado cada uma dessas distribuições. A distribuição linear é aquela que você tem as cargas distribuídas num certo comprimento. Quando eu tiver uma distribuição linear, a gente vai definir uma grandeza chamada lambda. E esse lambda tem a ver com a quantidade de carga espalhada num certo comprimento. Por exemplo, se eu tiver aqui uma barra nada mais é do que uma linha. Então, eu vou ter essa carga distribuída nessa linha. Essa linha ela vai ser muito bem definida pelo seu comprimento. Então, o que? A carga, o L é o comprimento. Então, como aqui a gente vai pensar na distribuição linear, a gente vai imaginar que aqui as cargas estão distribuídas de maneira uniforme. Ou seja, em cada pedacinho do corpo, da barra ou da linha, a gente vai ter a mesma quantidade de carga com um certo pedacinho de comprimento. Então, esse lambda, essa distribuição linear, a gente vai considerar como constante. A gente vai fazer isso para tornar os nossos problemas mais fáceis, mais palpáveis na sua solução. Aqui no caso, o lambda ele é medido em coulomb por metro. Carga em coulomb, comprimento em metro. Porém, conforme eu disse, se eu te der um corpo tem tamanho, no caso aqui um comprimento. Para a gente trabalhar com a distribuição contínua, a gente tem que dividir o corpo em pedacinhos para achar o dq dele. Então, o que eu vou fazer? Se eu te der aqui, por exemplo, um certo comprimento, a gente vai dividir esse comprimento em pedaços pequenininhos, tão pequenos quanto a gente queira. Então aqui vai ter um elemento infinitesimal de comprimento. Se o comprimento é L, o pedacinho dele, infinitesimal, é um dl. Esse dl vai ter aqui uma carga espalhada nele. E essa carga vai produzir nesse ponto um certo pedacinho de campo, um dE. Então aqui a gente já sabe que toda vez que eu tiver uma distribuição contínua, eu tenho que quebrar aquilo que ele me deu, aquele corpo, em pedaços pequenininhos, e aquele pedacinho a gente vai ter que dar um jeito de escrever ele, a carga que tem nele. No caso aqui, se o lambda é constante, carga dividido por comprimento é constante, se eu dividir aqui em pedaços pequenininhos, então esse pedacinho tem o mesmo lambda. Então o lambda também é constante para ele. Só que agora, em vez de escrever em vez de a gente escrever Q, a gente vai escrever um dQ, que é um pedacinho pequenininho de carga nesse pedacinho de comprimento. Então, o lambda é dQdl, ok? E o que interessa aqui para nós é o dq. É isso que a gente vai precisar para colocar na integral. Então, o nosso dq aqui vai ser lambda dl. É o que está escrito aqui embaixo. Então, toda vez que eu tiver uma distribuição linear, a gente vai considerar esse lambda constante, lambda é carga por comprimento, e o dq, que representa essa distribuição, é lambda dl. É isso que a gente vai colocar na integral. Vamos olhar agora para a distribuição superficial. Quando eu digo superficial, é que a carga vai estar distribuída numa certa área. Bem, quando a gente tem área, a gente consegue definir uma grandeza chamada sigma, que é o que representa a densidade superficial de cargas. Assim como o lambda é a distribuição linear, aqui o sigma vai representar a distribuição superficial. Então, o que é nosso sigma? Carga por área. Carga em coulomb, área por metro quadrado. Então, eu penso, por exemplo, aqui numa pequena plaquinha. Se eu pegar aqui uma pequena plaquinha, essa plaquinha é muito bem definida por uma área. Se a gente pegar aqui um pedacinho muito pequenininho dessa área, tão pequena quando a gente queira, a gente vai ter um dA. Nesse dA eu vou ter um pedacinho de carga. E esse pedacinho de carga produz nesse ponto um pedacinho de campo. Então, no caso aqui, quem é o nosso sigma? Bem, pegando isso e fazendo isso aqui ficar muito pequenininho, então aqui vai ficar um dQdA. Então, esse dQ é a carga que eu tenho aqui espalhada nesse pedacinho de área. No caso aqui, como eu quero saber o dQ vai ser sigma dA. Então, sigma dA. Isso aqui é a maneira como a gente escreve a distribuição superficial para colocar na integral. Esse daqui vai ser representado desse jeito. E por último, se eu estiver pensando numa distribuição volumétrica, ou seja, a carga espalhada num volume, a gente vai definir uma grandeza chamada ρ, que também é constante.
Ou seja, esse ρ vai representar a quantidade de carga espalhada num certo volume do corpo. A carga medida em coulomb, volume em metro cúbico. Quando eu penso em volume, eu penso exatamente na situação, num corpo, e aqui eu peguei um elemento infinitesimal de volume, né? Ou seja, aqui eu estou pensando em 3 dimensões, aqui em 2, aqui em 1 dimensão. Pensando aqui nesse volume muito pequenininho, aqui eu tenho uma quantidade de carga pequenininha, que é o nosso dq. Então eu tenho dq espalhado num dv. Esse dividido por esse vai dar o nosso ρ, que é constante. E se a gente quiser saber aqui quem é o dq, é ρdv. ρdv. Então nós temos a distribuição linear superficial volumétrica. Aqui a maneira de escrever o dq para a distribuição linear, aqui a maneira de escrever o dq para a distribuição superficial, e aqui o nosso dq escrito para a distribuição volumétrica. Cada situação a gente vai escrever isso assim, ou assim, ou assim. Vai depender de como o problema apresenta para nós aquilo que a gente quer resolver, tudo bem? Mas inevitavelmente a gente vai ter que resolver uma integral, se você tiver que trabalhar com o dq. Bem, vamos fazer agora 2 exemplos para a gente consolidar um pouquinho essas 2 ideias. Primeiro, um exemplo mais simples, só para a gente calcular a distribuição linear. Então, considere que você tem aqui 2 fios condutores que têm as seguintes características. O fio 1 tem comprimento de 50 centímetros e uma carga de 400 milicoulombs espalhadas por ele. Ou seja, a gente está considerando aqui que a carga está distribuída de maneira uniforme, tá? Por todo esse comprimento. E eu tenho um fio 2 que tem 25 centímetros de comprimento com a carga de 200 milicoulombs, também distribuída de maneira uniforme nesse comprimento. Pergunta aqui, qual desses fios apresenta maior distribuição linear, ou seja, quando ele faz distribuição linear é o lambda, considerando que essa distribuição é uniforme em cada fio. Ok? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa é separar os dados. Então, dados do fio 1, a gente tem aqui o comprimento dele 50 centímetros, que é meio metro. E a gente tem aqui a carga espalhada nele, 400 milicoulombs. Passando para coulomb, 0,4 coulombs. Tudo bem? Então, aqui a gente passou tudo para a unidade do sistema internacional. Já para o fio 2, a gente vai ter características parecidas, né? Só que com essas características, eu calculo o lambda 1, ok? A distribuição linear de cargas nesse fio 1, que é medida em coulomb por metro. Para o fio 2, a gente vai ter lá o comprimento dele 25 centímetros, convertendo para metros 0,25 metros. A carga espalhada nele 200 milicoulombs, passando para coulomb 0,2 coulombs. E aí, finalmente, a gente calcula o lambda 2. E depois a gente compara um com o outro, já que ele quer saber qual que tem a maior distribuição linear, calcula lambda 1, calcula lambda 2 e depois a gente compara um com o outro. Bem, aqui com um exemplo bem simples, a gente vai aplicar diretamente a definição do lambda. Lambda é definido como carga por comprimento. Então, lambda 1 vai ser a carga desse fio 1, que é 0,4 coulombs, espalhada num comprimento de meio metro. 0,4 por meio dá 0,8 coulomb por metro. Já para o fio 2, o lambda dele é carga por comprimento também, e o lambda 2 vai ser a carga desse fio, que é 0,2 coulombs, espalhada num comprimento de 0,25 metros. 0,2 por 0 dividido por 0,25 dá 0,8 coulombs por metro. Ou seja, embora esses 2 fios sejam de tamanhos diferentes, com cargas diferentes, né, eles apresentam a mesma distribuição linear. Ou seja, a carga está espalhada em cada fio da mesma maneira. Ou seja, cada metro aqui de fio vai ter sempre essa quantidade de carga espalhada nele, seja no fio 1, seja no fio 2. Então a conclusão que a gente tira aqui é que os 2 fios possuem a mesma distribuição linear. O lambda 1 é igual ao lambda 2. Ok? Já no exemplo 2 agora, a gente vai fazer uma aplicação que envolve integral. Tudo bem? Quando eu digo integral, pessoal, é o cálculo que a gente aprende no ensino superior. Tudo bem? Então, se você ainda não está muito familiarizado com a integral, eu recomendo que você procure alguma aula onde você aprenda a resolver pelo menos as integrais mais básicas. Tá? Aqui mesmo no meu canal, em breve, eu vou colocar aí uma aula sobre integral. Tá bom? Vamos lá então? Fazer aqui um exemplo. Aqui você tem uma barra de comprimento L, uma carga Q, que possui uma distribuição linear lambda. Então, perceber que é um problema algébrico, né, literal. A gente inicialmente não tem dados numéricos. Então, mas é uma barra, se é uma barra que tem comprimento e tem carga, então a gente vai pensar na distribuição linear, que é o lambda. Essa barra está sobre o eixo x a uma distância certa da origem. Tá bem? Então está aqui essa situação que a gente quer estudar. Uma barra em cima do eixo x, essa barra tem uma carga positiva, essa barra tem um comprimento,
e eu quero saber qual é o campo nesse ponto. Então, já estou adiantando aqui a pergunta do problema, eu quero saber qual é o campo elétrico total produzido por essa barra nesse ponto P, considerando que essa ponta aqui, o que separa ela do ponto P, é essa distância A. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, é fazer aquilo que eu disse anteriormente. Quando você tem um corpo, uma distribuição contínua, a gente vai ter que fatiar esse corpo em pedaços pequenininhos, escolher um pedacinho de comprimento dele, olhar qual é a carga que tem nele, qual é a distância que separa esse elemento do ponto que a gente escolheu. Aqui já está dado o ponto está em cima do eixo X. Então isso a gente vai fazer com um pouquinho mais de cuidado a seguir. Mas já perceba que isso vai se tornar isso aqui. Isso aqui é o que vai ajudar a gente a desenvolver o problema. Bem? Depois que a gente determinar o campo, o que é determinar o campo? É a formulinha que calcula esse campo. Depois a gente vai trabalhar com a parte numérica. Então, considerando que a carga no fio é essa, ou seja, na barra é essa, né? E que o comprimento dele é de 10 centímetros e que o ponto está a 2 centímetros da ponta, calcular quanto vale esse campo. Então, aqui primeiro a gente determina a formulinha que calcula o campo, depois a gente calcula o valor numérico do campo. E, finalmente, calcular a densidade linear de cargas nessa barra. Bem, inicialmente o que a gente vai fazer? Aqui está a situação. Então, eu peguei uma barra. Quais são os dados dela? Essa barra tem 3 dados fundamentais. Primeiro, a carga dela é positiva. Está aqui. A carga que eu tenho aqui espalhada, ao longo de todo esse comprimento, é uma carga positiva. O comprimento dela é L, já está colocado aqui, e a densidade linear é lambda. E se a gente quisesse escrever esse lambda, era simplesmente Q sobre L. Então, toda vez que eu penso em lambda, é Q sobre L. Aqui o lambda é positivo porque a carga é positiva. Próximo passo nosso agora é calcular qual é o campo produzido nesse ponto. Então, lembra que só dá para calcular o campo se eu te disser o ponto. Então, esse é o ponto que nós escolhemos. Como aqui a barra está carregada com a carga positiva, a gente já pode, analisando conceitualmente, saber para onde que aponta esse campo. Então, se a carga aqui é positiva, ela vai produzir nesse ponto um campo de afastamento. Então, o meu vetor que você está vendo aqui, esse vetorzinho, essa setinha está apontando para a esquerda, é no sentido de sair da barra. É um campo de afastamento. Por quê, professor? Porque aqui a carga na barra é positiva. Tá bem? Se aqui a barra tivesse marcado aqui menos Q, esse vetorzinho estaria apontando para a barra. Tá bom? Bem, esse A representa a distância dessa ponta da barra até o ponto que a gente escolheu. Tudo bem? Só que o que interessa agora é pegar a barra e picotar ela em pedaços pequenininhos. Então eu picotei a barra aqui, escolhi esse pedacinho de comprimento. Esse pedacinho de comprimento, conforme eu já havia apontado ali para vocês, a gente chamou aqui, a gente vai chamar esse pedacinho aqui, se o comprimento é L, a gente vai chamar de DL, esse pedacinho de comprimento. Mas é conveniente, por conta da situação e da geometria do problema, já que aqui você está com a barra no eixo X, vamos chamar esse pedacinho aqui de DX. Então aqui é um pedacinho pequenininho de comprimento, é um DL. Mas que eu posso chamar de DX porque ele está exatamente sobre o eixo X. Bem? Bem, esse pedacinho de comprimento está separado do ponto que eu escolhi por essa distância x. X porque está exatamente sobre o eixo x. Tá? Então, peguei um pedacinho da barra, chamei esse pedacinho de dx, tudo bem? E o que separa esse pedacinho é essa distância x do ponto que nós escolhemos. E eu já sei que esse pedacinho aqui de comprimento, ele também tem um pedacinho de carga. Então, cada elemento dx, como a distribuição aqui é linear, aqui vai ter um pedacinho de carga nele, que a gente vai chamar de dq. Certo? Então eu tenho um dq espalhado num dx. No caso aqui, cada pedacinho de carga produz no ponto que eu escolhi um dE. Então o pedacinho que eu tenho aqui vai produzir aqui. Então o que a gente vai ter que escrever? Vamos ter que escrever esse dE a partir desse dq. E depois fazemos a integral. É sempre desse jeito. Então, pegar o corpo que ele deu, picotar em pedacinhos, escolher um pedacinho de comprimento, olhar como é que está a carga naquele pedacinho, e pegar aquela carga, escrever o dE, depois fazer a nossa integral. Tudo bem? Então, escrever a densidade linear de cargas. A nossa densidade linear, né, é dq dx. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui nesse pedacinho aqui é um lambda, uma distribuição linear. Essa distribuição linear é dq sobre dx. Bem, como aqui o dq é o que a gente precisa para colocar na integral, então o nosso dq é lambda dx. O dq é lambda dx. E agora, finalmente, a gente vai escrever o dE. Como é que é o nosso dE? Aplicação da lei de Coulomb.
Então, lei de Coulomb para campo, dE, para esse pedacinho de carga, esse dE vai ser dE igual K dQ x². Por que x? Porque o que separa esse pedacinho de carga do ponto escolhido é o x. Aqui na lei de Coulomb, não pode esquecer que é x ao quadrado. Tá bom? O que eu posso fazer agora? Já que isso aqui é o meu pedacinho de campo, onde está aqui o dQ, eu posso substituir isso. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima tela. Vamos lá? Então, aqui está a situação que a gente está estudando. O nosso d é k dq x² e no lugar do dq eu vou colocar lambda dx. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem o nosso elemento de campo para esse pedacinho. Só que eu não quero para esse pedacinho, eu quero para a barra inteira. Então, para a barra inteira, a gente vai ter que usar a integral. Se eu quiser saber o campo total aqui nesse ponto, usamos a integral. Então vamos escrever aqui, ó. O campo total é a integral aplicada em toda a barra, somando todas as contribuições de cada pedacinho de carga, ou seja, de cada dE. Esse dE é exatamente isso. Então vamos pegar isso aqui e colocar aqui dentro da integral. Então vai ficar E igual. A nossa barra, ela tem um começo, ela tem um fim em relação a esse ponto aqui, onde a gente quer calcular o campo. Então esse ponto está separado dessa ponta aqui da barra por essa distância A. Então a gente colocou aqui integral de A, e desse ponto até a outra extremidade da barra, o que separa esse ponto da outra extremidade é essa distância aqui, A mais L. A mais L. Então essa integral, quando eu escrevo na barra, é uma integral definida. Ela tem começo e tem fim. E esse dE é exatamente isso aqui que a gente escreveu. É o k lambda dx². K lambda dx². Aqui a gente tem que atentar a um detalhe que vai facilitar o nosso problema. Esse K e esse lambda são constantes. O K é a constante eletrostática e o lambda também é uma constante que tem a ver com a distribuição linear. Toda vez que eu tenho uma integral e eu tenho constantes aqui dentro, eu posso tirar essas constantes da integral. Falando de uma maneira mais simples, eu posso jogar aqui para fora da integral. Tá bem? Então, como o K e lambda são constantes, a gente vai jogar o K e o lambda para fora da integral. O K e lambda ficaram fora. Então, sobrou a integral de A até A mais L. Se aqui saiu K lambda, aqui ficou 1 em cima. Então, ficou 1 sobre x². E aqui está dx, que é a nossa variável de integração. 1 sobre x² dx. Essa integral é uma integral bastante elementar. Se você já fez cálculo de integrais, integral de 1 sobre x² é uma integral bem simples e ela dá exatamente menos 1 sobre x. Tudo bem? Então, integral de 1 sobre x² é menos 1 sobre x. E isso aqui está definido de A até A mais L. Tá aqui, ó, de A até A mais L. Então perceba que aqui a gente tirou, a gente resolveu essa integral, que deu isso aqui, menos 1 sobre x. E aqui ela ficou definida de A até A mais L. O próximo passo agora é substituir esses limites de integração aqui dentro. Então vamos fazer isso. Está aqui. Copiamos aqui de novo e agora vamos substituir esses limites aqui dentro. Começa pelo limite superior. Isso aqui vai entrar no lugar aqui do x. Então vai ficar k lambda. Esse menos está aqui o menos. E aqui eu vou colocar o A mais L aqui embaixo. Então, A mais L. Bem, aí vem menos, porque a gente está aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Eu substituo isso aqui dentro. Aí vem menos. E agora eu vou substituir esse limite aqui embaixo. Vai ficar menos 1 sobre x. Então, esse menos é do teorema fundamental do cálculo. Esse menos é da função que eu tenho aqui. Menos 1 sobre A. Esse A é o limite aqui inferior. Aqui, para facilitar, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer aqui um joguinho de sinais, menos com menos aqui vai dar mais, e esse termo positivo jogar aqui na frente, dentro, tudo bem? Aqui, ó, 1 sobre A, veio daqui, ó, menos com menos deu mais, e esse menos continua aqui, ó, menos 1 sobre A mais L. Aqui dá para a gente tirar o MMC entre A e A mais L, que é o produto desses denominadores. Tá aqui, ó. Aí o que eu faço? Esse é o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então pega isso, divide por A, esse A vai cancelar com esse A, sobra A mais L. Multiplicado por 1, vai dar A mais L. Aqui está o menos, aqui está o menos. Pega tudo isso aqui e divide por isso aqui. Então, isso tudo dividido por A mais L, esse A mais L vai cancelar com A mais L. Vai sobrar o A. A vezes 1 vai dar aqui o próprio A. Então, o que eu fiz? Eu tirei o MMC dessa fração, transformei aqui numa única fração. Aqui ficou A mais L menos A. Então, aqui dá para cancelar A com A. A com menos A, um termo cancela o outro. Então sobrou aqui K lambda, então olhando aqui K lambda, aqui sobrou dentro L, e aqui no denominador ficou A vezes A mais L. Esse lambda a gente sabe o que é, a gente sabe definir ele lá no começo. O que é o lambda? É carga por comprimento. Então lembrando, tá aqui, ó, que lambda é carga por comprimento, a gente coloca aqui, ó, no lugar do lambda eu coloquei carga por comprimento.
Qual é a vantagem de fazer isso? É que aqui eu tenho um L aqui em cima, eu tenho um L aqui embaixo, e como isso aqui é um produto, a gente pode simplificar. Então, esse L cancela com esse. Então, vai sobrar KQ vezes 1, porque aqui ficou 1 no lugar, então vai dar KQ. Esse L aqui cancelou com o de cima, então aqui embaixo só sobrou esse denominador, A vezes A mais L. E, portanto, esse é o campo que a gente estava procurando no ponto P. Esse é o campo total que essa barra, que tem essa carga, com esse comprimento, produzem naquele ponto. E o que define o ponto é essa distância A. Então, perceber que esse A é o que separa a ponta da barra do ponto escolhido. Então, aqui só tem características da barra. A carga, o seu comprimento, e o A tem a ver com a geometria do problema, que é a distância que a gente está escolhendo. Tudo bem? Bem, o que a gente vai fazer agora? Substituir dados. Vamos calcular agora o módulo. Basta você mudar as informações. Então, considerando que a carga da barra é de 2 microcoulombs, micro é 2, 10 a menos 6, que o comprimento da barra vale 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro, e que a distância da barra até o ponto escolhido são 2 centímetros, que é a mesma coisa em metros, 0,02 metros. Pega essas informações e substitui na expressão que a gente descobriu. Então, o campo da barra é KQA vezes A mais L. A vezes A mais L. O K é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Sempre que a gente precisar do K, o K é sempre isso. A carga está aqui, ó, 2, 10 a menos 6. A distância a gente já colocou aqui 0,02. Abre parênteses, 0,02 de novo, mais o comprimento da barra, 0,1. Fazendo essa continha na calculadora, a gente chega nesse campo. 7,5, 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse é um módulo do campo. Só que a gente já fez análise vetorial, eu sei que esse campo aponta no ponto que a gente escolheu para a esquerda. Tá bem? Como a carga é positiva, o campo LED de afastamento aponta para a esquerda no ponto que a gente escolheu. Se eu quiser escrever esse vetor, o vetor é o E com a setinha em cima. Esse é o módulo, aqui é o vetor. E esse menos I vai indicar para a gente o sentido vetor. Ou seja, essa setinha que está apontando para a esquerda no eixo X, ela é traduzida por esse versor aqui, ó, menos I. Esse menos representa essa setinha. E aqui a unidade de medida, que é Newton por Coulomb. Tudo bem? Então esse é o módulo, esse é o vetor no ponto P. Finalmente, se a gente quiser saber agora quem é o lambda é medido em Coulomb por metro, é só a gente pegar os dados do problema que ele deu lá no enunciado. A carga da barrinha é de 2 microcoulombs, 2, 10 a menos 6. O comprimento dela é 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. E passando para a notação científica, o que é 0,1? 1, 10 a menos 1. E a gente, se quiser saber o lambda é carga por comprimento. Então, a carga, 2, 10 a menos 6. O comprimento, só escrever dessa maneira, fica mais fácil para fazer a conta. 1, 10 a menos 1. 2 dividido por 1 dá 2. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 5. Coulomb por metro. E isso aqui é constante ao longo da barra. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Com isso, a gente finaliza o assunto campo elétrico. Recomendo que vocês assistam as partes anteriores, mas a gente conseguiu fazer nessas 4 aulas um estudo bastante amplo a respeito desse conceito que é fundamental dentro do eletromagnetismo. Espero vocês para as próximas aulas. Até breve.